Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. O meu desejo e a minha vontade de, nesse momento, estar aí com vocês para essa oficina de cordel. Infelizmente, devido a outras agendas do trabalho, não foi possível esse momento com vocês, mas espero que em breve a gente possa estar se encontrando presencialmente para bater esse bate-papo de hoje, né, que eu venho por meio desse vídeo. Quero já imensamente agradecer a professora Rose pelo convite, dizer a ela que é um prazer enorme sempre estar aí com vocês. Bom, eu me chamo Teone Suzano, sou poeta popular de cordel, moro aqui na Fazenda Retiro, distrito de Caldeirão do Almeida. Sempre que posso, estou aí na cidade resolvendo alguns problemas e revendo os amigos. E também passando nas escolas para levar um dos projetos que eu estou realizando, que é de levar livros de cordel para dentro de sala de aula. Esse projeto que eu inclusive já passei na escola Senhor do Bonfim, né? Tive esse privilégio. Mas agora para falar com vocês sobre a produção do cordel. Como eu falei para vocês, o meu desejo, a minha vontade era nesse momento de estar com vocês, mas que não foi possível. O cordel na minha vida, ele entrou em 2014, dentro de sala de aula, quando eu já estava terminando o ensino médio, isso em 2014, né? 8 de agosto de 2014, já fez aí 9 anos, né? Nessa pegada mesmo do cordel. E desde lá eu nunca mais parei. O primeiro cordel que eu escrevi foi Noite Confusa, né, que foi um cordel emblemático, digamos à parte. E eu acho que não teria me tornado um cordelista se não fosse por esse cordel, se não foi também pelo que aconteceu antes disso. Uma noite antes de eu começar a escrever cordel, teve um grande furdunço aqui em casa, uma bagunça danada por causa de um rato. O rato começou aqui correndo na telha e meu pai e minha mãe tentaram matar e não conseguiram. No outro dia, quando a gente chegou na sala de aula com o professor Emanuel, meu mestre, que é de Lagoa do Pires, na aula de português, ele disse: a gente vai trabalhar hoje com o cordel. E até então a minha referência com cordel era muito pouca, né? Já tinha visto falar, já tinha até debatido alguma coisa dentro de sala de aula, mas muito pouco era o que eu já tinha trabalhado com cordel. E ele explicou tudo sobre métrica, sobre a estrofe. E dali, quando terminou a aula dele, que seriam duas, né? Ele terminou uma aula e aí partimos para a segunda aula. E ele disse: agora vocês vão tentar produzir um cordel. Na mesma hora que eu fui fazer isso, me veio a história do rato na cabeça. E aí foi que quando começou tudo, eu me lembro que eu baixei a cabeça e disse assim: certo dia lá em casa foi aquela confusão, filho, pai até mãe na maior badalação. Eu, pobre diabo, sem saber de nada, ficava imaginando o que na casa se passava. A zoada era grande e me faltava informação, até a coitada da minha mãe eu vi com a vassoura na mão. O meu pai com o badoga, eu fui logo a me assustar. Será que é bandido que entrou nesse lar? E de repente foi aquela correria, meu pai armado até os dentes que até medo fazia. Depois do susto que eu fui entender, era por causa de um rato que ainda ia correr. E o meu pai ali ia dizer: se esse desgraçado voltar, eu já sei o que fazer. E eu imaginando o que iria acontecer, se seria na ratoeira que o Trepécio ia morrer. A ratoeira foi armada e nós na empolgação, será que no outro dia teríamos a conclusão? Como imaginado, nada aconteceu, o desgraçado nem perto da ratoeira mordeu. Assim vou me despedindo, sem mais enrolação, e dizer que lá em casa, rato nós não mata mais não. Mas se ele der bobeira, eu vou lhe confessar que o cacete lá em casa outra vez vai quebrar. E aí esse foi o primeiro cordel que eu escrevi na vida, ainda na estrutura de quadra, que já é um passo que eu vou contar para vocês a mais adiante. E tive uma felicidade imensa, porque foi o primeiro, é o cordel que me destacou, é o cordel
que me levou a ser poeta mesmo, de verdade. O segundo cordel que eu escrevi, que foi Salve Nosso Sertão, eu peguei sobre essa visão que as pessoas tinham do que existia na Caatinga, do que tinha, que não tem mais, do que ainda tem, mas é uma quantidade muito pouca. E em cima disso eu construí um cordel para que fosse para o Tempos de Artes Literárias, que é um projeto do governo do estado da Bahia, nas escolas estaduais, aonde eles focam nessa produção literária também. E eu escrevi esse cordel para esse Tempos de Artes Literárias. Eu tive o prazer de passar na escola com esse poema. Esse cordel foi para Juazeiro, e no meio de mais de 1.200 obras literárias, eu fui selecionado entre os 15 para ir apresentar em Juazeiro. Isso ainda em 2014. E para minha felicidade, eu recitei no Teatro João Gilberto, né? Primeira vez que eu recitei em público, de fato, para muitas pessoas. Eu tive a felicidade de apresentar esse cordel lá e ficar em segundo lugar. Então, foi majestoso aquele momento para mim. O segundo cordel que eu escrevi já ser premiado num âmbito regional era algo que eu sonhava, mas eu achei que ainda estaria assim muito distante. E dali em diante eu não mais parei de escrever. Então eu escrevo quase todos os dias desde 2014 para cá. Para vocês terem uma ideia, chega ao ponto de a gente escrever que começa a transparecer as barreiras regionais da comunidade. Ou seja, a gente começa a aparecer além das nossas barreiras, né? Das nossas fronteiras que a gente tem sempre. Então começou a ser divulgado lá fora, as pessoas começaram a ver o meu cordel como essa arte. Isso é valorização cultural, isso é incentivo da escrita. Com isso, a Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, né, a SDR na época, me convidou para me fazer uma campanha publicitária, né, sobre agricultura familiar. E com isso eu fui fazer uma campanha publicitária que passou na TV, no rádio. E aí eu já comecei ali a recitar um cordel também. Foi onde eu já fui pegando amizade com outras pessoas e espalhando essa poesia ainda mais. Eu cheguei a apresentar cordel diretamente para o governador do estado da Bahia, lá em Jacobina, um convite de um deputado na época que me convidou para ir recitar um cordel. Então a minha literatura ela já, né, ali já tinha passado dessas barreiras que a gente sempre encontra. E eu uso muito as redes sociais para fazer essas divulgações. Eu acho que as redes sociais elas estão aí para isso mesmo, para divulgar, para transparecer. Então, todos os cordéis que eu escrevo, eu costumo falar que não é para mim, né? São para vocês que estão do outro lado. E aí, já vendendo um pouquinho do meu peixe, sigam lá no Instagram, no Facebook, @TeoneSuzano, no Instagram também, @repórtercatingueiro. Me sigam no YouTube, Teone Suzano, Repórter Catingueiro, TikTok, Kawaii, então todas essas vocês vão encontrar minha rede. É uma forma que vocês têm também de divulgar a nossa cultura, a nossa arte, tá bom? Então essa foi um pouquinho da minha história, aqui nesses quase 10 minutos falando com vocês. Mas de fato agora mostrar para vocês o que é a literatura de cordel, como ela deve ser escrita, qual eu sugiro primeiro. Bom, vamos parar aqui nesse ponto. A literatura de cordel, ela é simples de se escrever, porque ela é uma arte popular. É uma arte que você pode encontrar numa esquina, numa casa de um amigo. Então, todo lugar que você for, você vai encontrar literatura popular, escrita muitas das vezes até por poetas analfabetos, que pegaram aquilo, que vem com essa arte dentro de si, com esse conhecimento, e eles apenas transpassam todo esse conhecimento para um papel. Então a literatura de cordel ela tem uma facilidade muito grande de divulgação, né, de se espalhar mesmo, porque ela é simples, é do povo, todo mundo entende a linguagem do cordel,
E por isso que ela é simples, por isso que deve ser também trabalhada dentro das escolas de aula, como um patrimônio mesmo que é a literatura de cordel, como já foi reconhecida. Então, quando vocês escrevem um cordel, vocês estão escrevendo muito mais do que uma rima, muito mais do que uma estrofe. Vocês estão escrevendo uma história, né, num país onde a gente vem sofrendo tanto com questões culturais. Tá bom? Se me perguntarem hoje, Theonis, qual é a diferença do cordel para o poema? Vamos lá. O cordel, para ser considerado cordel, ele precisa seguir algumas regras. A primeira é que ele tenha uma estrutura, ou seja, ele pode ser escrevido em quadra, ou seja, é uma estrofe de 4 versos, tá bom? É o primeiro cordel que eu escrevi, foi na quadra, ou seja, você tem uma estrofe de 4 versos, tá bom? Além disso, você tem outras estruturas, né? Você tem a quadra, anotem. Você tem a quadra, você tem a sextilha, que são estrofes de 6 versos, a setilha, estrofes de 7 versos, a oitava, de 8 versos, e tem também, é que eu estou começando a escrever recentemente, né, para vocês terem uma ideia de como a gente vai evoluindo, a 10ª, essa que eu venho escrevendo há mais ou menos aí 3 ou 4 meses já. Então essa foi a última que eu estou escrevendo, então são estrofes de 10 versos. Essa é uma estrutura. Então o cordel ele segue essa estrutura de estrofes, tá certo? Então ela tem que ser ou numa quadra, ou na sextilha, ou na septilha, ou na oitava, ou na 10ª. É a estrutura de um cordel. Além dele ser colocado em estruturas, a principal característica do cordel é a rima. Então ele precisa ser rimado, ele precisa ter uma entonação de rima nos seus versos, tá certo? Então como vai ser essa rima? Bom, no caso das quadras, você rima dois versos. Então se eu tenho um cordel na estrutura de quadra, né, eu acho que dá para vocês verem aí, eu sempre vou rimar o segundo verso com a quarta. Então você diga aqui, ó. Certo dia lá em casa foi aquela confusão. Então eu vou grifar aqui, confusão. Então eu vou rimar confusão com badalação. Então vocês vejam aqui a minha estrutura de rima. Eu sempre vou rimar o segundo verso com o quarto. Há quem faça ao contrário, que rime a primeira aqui, ó, com a terceira. Eu rimo a segunda com a quarta. Tá certo? Então essa é uma estrutura de quadra. Para quem quer uma estrutura de quadra, você vai rimar a segunda com a quarta. Então essa é a principal característica do cordel, que é a rima. Qual é a outra característica do cordel para ser considerado cordel? É o que a gente chama de métrica. Prestem atenção agora. O que é a métrica? Pela linguagem portuguesa, o cordel, para ele ser considerado um cordel, ele precisa ter em cada verso dele, 7 sílabas. Ah, Thanos, mas e como é que eu vou fazer isso? É contando mesmo. É contando. Então vocês vão contar quantas sílabas tem em meu cordel. Em cada verso dele, né, em cada linha do meu cordel, eu preciso ter nele 7 sílabas. Tá certo? Então essa é a métrica que a gente está falando aqui nesse cordel. Precisa ter 7 sílabas para que ele seja considerado um cordel. Mas Theonis ficou com 8, ficou com 9, tem algum problema? Não. Ele não vai descaracterizar o seu poema. Mas ele precisa ter, no mínimo, as 7 sílabas em cada verso do meu cordel. Tá certo?
E isso serve até para vocês também se basearem na quantidade de linhas que ele precisa ter, no tamanho de cada linha. Porque se ficar muito extenso, ele perde o sentido da fala. Tá certo? Então vocês precisam ter essa quantidade de sílabas em cada verso, em cada frase dessa minha estrutura. Tá bom? Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é o cordel, como vocês viram, ele precisa ter uma estrutura, revisando. Ele pode ser na quadra, ele pode ser sextilha, ele pode ser septilha, ele pode ser oitava, ele pode ser a décima. Ele precisa ser rimado, ele precisa ter rima. Ele precisa ter também, em cada verso do seu poema, 7 sílabas, no mínimo. Ele pode ter 7 sílabas. Se ele passar de 8, 9, não tem problema. Esse último ele é sempre cortado, não tem problema quanto a isso. Mas ele precisa ter 7 sílabas em cada verso. Daí vem a diferença do cordel para a poesia. Para o poema, desculpa. No poema, você não tem a obrigatoriedade de seguir a rima e nem a métrica. No poema, você pode seguir as estruturas. Você pode escrever na quadra, na quinta, até quem escreve também tem na quinta, na sextilha, na septilha, na oitava. Eles seguem uma estrutura do cordel. Você pode rimar também as frases, mas ele não tem aquela obrigatoriedade de seguir um padrão de rima. Ele não precisa disso. Ele não segue esse padrão de rima e nem de métrica. Ele não precisa de uma quantidade de sílabas em cada uma dos meus versos, das minhas frases. Tá certo? Então, a diferença principal do cordel para o poema é isso. No cordel, eu preciso rimar, preciso seguir uma estrofe e também seguir uma métrica. No poema, eu posso seguir a estrofe, posso colocar rima também, mas eu não preciso colocar métrica nele, não preciso rimar também. Posso colocar uma rima no meu poema, posso, mas ele não é obrigatório a escrever, a seguir o processo da rima, tá bom? Para vocês que estão começando agora a escrever o cordel, qual é a minha dica e a dica de qualquer um dos escritores, de poetas e de cordel que vai falar com vocês? Comecem sempre pelo básico. Então, qual é o básico do cordel? Comece sempre a escrever pela quadra. Todos os poetas de cordel que eu conheço, eles começaram pela quadra. Por ser mais simples, né, e por algumas questões, que se você for começar pela sextilha, que é a segunda, você já precisa conhecer muito mais a fundo aquilo que você vai colocar na sua poesia, né? Sua poesia de cordel. Então comecem pela quadra. É mais simples para vocês que vão começar a escrever agora. Depois da quadra, você vai acrescentar mais 2 versos e vai se tornar uma sextilha. Então isso vocês podem fazer um pouco mais na frente, com mais habilidade, com mais conhecimento. Que é uma coisa que eu vou deixar para vocês aqui. Não parem em uma sala de aula. Busquem outros poetas, busquem outras poetisas que escrevem cordel. Pergunte para eles como é que faz. Não fiquem à mercê somente de uma sala de aula. A sala de aula ela vai lhe dar essa base para tudo. Mas ela não vai lhe dar todo aquele conhecimento que você precisa, de fato, para começar a escrever. Tá bom? Então, a sala de aula ela vai lhe ajudar nesse processo, né? O primordial, a escola vai fazer isso, mas requer que você vá além dessas fronteiras da escola de aula e tomara que a gente, quanto facilitadores, consiga isso de vocês, que vocês vão além do que a gente propõe. Se a gente propõe que vocês escrevam um cordel, vocês escrevam um cordel, mas vá muito além disso. Se eu digo para vocês que vocês podem começar com a estrutura de quadra de um cordel,
Então comecem pela estrutura de uma quadra de um cordel. Mas lá na frente, vá em busca de outros escritores que escrevem uma cestilha. Se espalhem nos poemas deles e em cima desses vocês consigam construir os seus. Então esse é o passo muito importante para que vocês possam evoluir cada vez mais. Tá bom? Eu não sei se ficou claro em relação a isso. Esse processo de criação, ele vai partir de vocês. Aqui eu disse para vocês que o cordel ele é uma literatura do povo e de fácil entendimento. Mas para que eu possa começar a escrever, o principal fator para isso é conhecer a estrutura do cordel, é conhecer o que é que precisa, a rima, é seguir uma métrica. Mas o principal também é você conhecer a fundo o que você vai escrever. Tá bom? Então, se eu conheço o que eu vou escrever, digamos que vocês aí vão escrever sobre a comunidade de vocês, sobre a escola de vocês. Então, o principal fator é vocês conhecer muito bem a história que vocês vão contar. Quando vocês conhecem a sua própria história, vocês conseguem escrever isso para qualquer estrutura de um cordel. Então, conheçam a história que vocês vão fazer. Estudem, não fiquem acanhados ou não fiquem somente em uma leitura superficial. Conheçam a história. Depois que vocês conhecerem a história, que isso já estiver cravado na cabeça de vocês, vocês vão começar a colocar ele no papel. E aí vocês vão começar a escrever ele na estrutura de quadra. Aí vocês se lembrem sempre, eu preciso ter um começo, eu preciso ter um meio e eu preciso ter um fim. Como é que eu vou começar? Eu vou começar apresentando o que é que eu vou falar. Se vocês vão falar sobre a escola de vocês, ainda começa apresentando a escola de vocês. Vou falar sobre uma escola que eu amo de verdade, lá tem professores. Bom, isso fica a critério de vocês. Então comecem sempre com um início bacana de apresentação. No meio do cordel vocês colocam essa história a fundo. Sempre fechem com uma chave de ouro, né? Com esse resultado que é toda essa história. Então no final vocês coloquem esse gás a mais para vocês escreverem sobre essa conclusão desse cordel de vocês. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente eu não posso estar aí presencial com vocês, mas vou e já me comprometo de estar aí com vocês. Eu só esqueci de apresentar para vocês esse livro. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, Nossos Cordéis de Uauá para o Mundo. Ele foi escrito em 2017.